eu sou o Vinícius Quintão e sou médico anestesiologista do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. E para complementar as nossas aulas teóricas, eu vou demonstrar algumas características técnicas e algumas dicas para melhorar a qualidade do atendimento perioperatório da criança e também aumentar a segurança. A primeira dica é sobre como diluir os fármacos anestésicos e os fármacos de segurança, os fármacos de emergência, especialmente a adrenalina ou epinefrina. Então aqui nessa mesa eu tenho aqui disponível uma seringa de 10 ml, uma seringa de 1 ml, agulha, uma torneira de 3 vias e uma ampola de adrenalina e uma ampola de glicose. Então eu vou demonstrar para vocês como que é a forma mais segura de diluição da epinefrina para o tratamento de situações de emergência, como a bradicardia no perioperatório e a parada cardiorrespiratória ou PCR. E geralmente as crianças fissuradas, especialmente as crianças que irão operar correção de fissura labial, elas têm menos de 1 ano de idade e menos de 10 quilos. Então eu vou demonstrar como diluir a epinefrina ou adrenalina para tratamento de situações de emergência, um fármaco de emergência. A epinefrina ou adrenalina no Brasil ela é padronizada para uma ampola com 1 micrograma por ml ou 1.000 microgramas por ml. Então, como a dose para tratamento da PCR no intraoperatório ou uma bradicardia sintomática é de 10 microgramas por quilo, uma criança com menos de 10 quilos, 1.000 microgramas é uma dose muito alta. Então é recomendado diluir. Aqui eu tenho uma seringa de 10 ml, que eu já aspirei 9 ml de solução salina, e aqui eu vou aspirar a epinefrina e fico com uma solução final de 100 microgramas por ml. Se a criança tem 10 quilos, por exemplo, e a dose é 10 microgramas por ml, eu vou usar 1 ml, ou seja, 100 microgramas. Se a criança tem 15 quilos, eu vou usar 1 ml e meio, 150 microgramas. Se a criança tem 20 quilos, eu vou usar 2 ml ou 200 microgramas. Mas isso fica muito difícil de fracionar nas crianças menores de 10 quilos. Então, para evitar rediluição, e toda vez que eu rediluo um fármaco, eu aumento a chance de erro, como que a gente faz? A gente acopla uma torneira de 3 vias na seringa de 10 ml e aqui, na outra via da torneira de 3 vias, uma seringa de 1 ml. Então eu vou aspirar aqui na seringa de 1 ml ou seringa de insulina todo. Então aqui dentro agora eu tenho 1 ml e para cada 10 unidades da seringa de 1 ml eu tenho 10 microgramas nessa diluição. Então, por exemplo, se a criança tem 1 quilo, a dose do tratamento da bradicardia sintomática ou da PCR, que é de 10 microgramas por quilo, somente 10 unidades. Se ela tem 2 quilos, 20 unidades. Se ela tem 3 quilos, 30 unidades e assim por diante. Como eu já demonstrei a diluição da epinefrina ou adrenalina, também uma forma segura, o mesmo se aplica para qualquer fármaco anestésico, especialmente os hipnóticos e os opioides e os relaxantes neuromusculares, onde a rediluição aumenta muito a chance de erro. Então, o princípio é o mesmo. Crianças menores de 10 quilos, recomenda-se o uso da seringa de 1 ml, ou a seringa de insulina. Então, aqui como exemplo, eu aspirei aqui nessa seringa fentanil, que é um opioide. Então, tenho 10 ml de fentanil. E no Brasil, a diluição padrão do fentanil é 50 microgramas por ml. Uma dose muito alta, se a gente pensar que
para intubar uma criança que vai ser submetida a uma cirurgia de fissura, tanto fissura labial quanto fissura palatina, a gente utiliza 2 microgramas por quilo. Então, uma criança de 10 quilos, que eu vou usar 20 microgramas para fazer intubação, fazer indução anestésica, 50 microgramas é muito. Para evitar a diluição e aumentar a chance de erro, o que se recomenda? Colocar uma torneira de 3 vias na ponta e aspirar o que eu vou utilizar. Então, se nessa criança de 10 quilos eu vou fazer 20 microgramas para intubar, e eu sei que cada 1 ml eu tenho 50 microgramas, toda seringa, se eu aspirar a seringa de 1 ml, eu vou ter 50 microgramas. E para cada 10 unidades, eu vou ter 5 microgramas. Se eu vou utilizar 20 microgramas, ou seja, 2 microgramas por quilo, eu vou administrar 40 unidades nessa criança, ou seja, 20 microgramas. Isso se aplica para qualquer fármaco, especialmente os hipnóticos, os opioides e também os relaxantes neuromusculares. E um outro aspecto muito importante da segurança no perioperatório é identificar as seringas. A identificação recomendada é com etiquetas padronizadas por cores. Por exemplo, todos os opioides têm essa padronização, azul. Todo hipnótico, como o Propofol, a padronização é amarelo. Todo relaxante neuromuscular, a padronização é laranja. Mas se você não tem disponível essa etiqueta no seu hospital, no seu serviço, você pode colocar uma etiqueta utilizando uma fita adesiva e escrever na sua seringa o nome do fármaco e a diluição. Então aqui eu vou mostrar para vocês como que faz a diluição da solução glicosada a 1% para a reposição volêmica de manutenção, especialmente em cirurgias longas e cirurgias de grande porte. Então, recomenda-se a reposição volêmica em cirurgias longas e cirurgias de grande porte, a utilização de soluções mais balanceadas, como a solução de Ringer lactato. Além do Ringer lactato, temos também disponível soluções balanceadas, como o plasma fundim ou o plasma light. A diferença entre o Ringer lactato e as soluções balanceadas eu mostrei para vocês na aula de reposição volêmica. Então, uma dica prática de como acrescentar glicose nesta solução para que durante o procedimento cirúrgico, e mais uma vez, especialmente aqueles procedimentos cirúrgicos longos ou de grande porte, onde a não reposição de glicose pode levar à hipoglicemia no perioperatório ou aumento do catabolismo e da lipólise, que pode piorar o prognóstico da criança. Fora do Brasil, já existem soluções balanceadas com glicose entre 1 e 2%, mas ainda não temos no Brasil. Então, um jeito prático é você pegar uma solução de Ringer lactato, por exemplo, com 500 ml, é uma solução padrão aqui no Brasil. Dessa solução, você retira 10 ml, então eu vou retirar 10 ml dessa solução. E agora eu fiquei aqui com 490 ml de Ringer lactato. Para que eu tenha glicose a 1% nesta solução, eu vou precisar de um flaconete ou uma ampola de glicose hipertônica 50%, que também é padronizada no Brasil e de fácil acesso. Então eu vou colocar essa solução aqui. Então eu tiro meus 10 ml, aspiro 10 ml da solução glicosada 50%, e acrescento aqui na minha solução
de Ringer lactato ou de solução balanceada, como plasma light ou plasma fundim. E agora, nesta solução, agora eu tenho 500 ml de Ringer lactato com glicose a 1%. Então, eu diluí aqui 50 vezes. Aqui eu tinha 50%, diluí 50 vezes, agora eu tenho 1%. E para a manutenção dessas crianças em cirurgias longas ou cirurgias de grande porte, eu vou manter esta solução numa taxa de 10 ml por quilo por hora. Se durante o perioperatório a criança fazer alguma hipotensão e você achar que essa hipotensão foi por causa de hipovolemia ou quer fazer uma prova volêmica para ver se a hipotensão resolve com a reposição volêmica, vimos na aula que a gente faz 10 a 20 ml por quilo em bolos. Mas lembrando que em bolos eu uso a solução sem glicose. A solução glicosada é para a manutenção, como discutido na aula de reposição volêmica.